Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso encontro semanal. Hoje à noite a gente vai falar sobre a contabilidade e a ética. Bom, depois de vários escândalos envolvendo os profissionais de contabilidade, tanto no Brasil quanto no mundo, vídeos casos de Banco Pan-Americano e da Tyco Electronics, ficamos nos perguntando se os profissionais têm ética no exercício da profissão contábil. Bom, mas a primeira pergunta que a gente tem a se fazer é: o que é ética? Ética é a ciência que estuda os valores morais e a conduta dos seres humanos em vários meios, sendo um deles o ambiente corporativo. Aqui eu quis colocar para vocês uma figura mostrando que quem constrói a ética somos nós mesmos seres humanos, porque é em cima daquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia que vai balizando a nossa ética. Segundo o dicionário Michels, a definição dada para a ética é a parte da filosofia que estuda sobre o exercício de uma profissão deontológica, ou seja, a ética é a ciência que estuda os valores morais e a conduta dos seres humanos em vários meios, sendo um deles o ambiente corporativo, conforme a gente viu. Ética nos negócios, segundo Nash, é o estudo da forma com qual as normas morais pessoais se aplicam às atividades e os objetivos da empresa comercial. Não se trata de um padrão moral separado, mas do estudo de como o contexto dos negócios cria seus próprios problemas e exclusivos às pessoas, moral, que atuam como gerente desse sistema. Levando-se em conta que os conceitos apresentados acima podem-se dizer que até as nossas atividades mais simples realizadas no nosso dia a dia são vistas através de uma ética e pela moral. Tendo consciência do que é a ética, eu tenho para dizer para vocês que a contabilidade desde 1970, através da resolução 290/70, ela se preocupa com a conduta dos seus profissionais. E essa resolução 290 de 1970, ela foi reformulada em 96 através da lei 803. E assim, qual que seria o objetivo desse código? O objetivo dele é fixar a forma pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade quando o exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão da classe. Então, assim, durante esse breve estudo, a gente vai olhar alguns capítulos desse código de ética e vamos tentar entender como é que essa profissão se baliza durante o seu dia a dia. Bom, o capítulo 2 é a questão de deveres e proibições, e este capítulo seria o que todo contador, estudante, qualquer pessoa que solicite um trabalho em um escritório, um contador autônomo, deveria ler, pois ele explica o porquê algumas vezes os contadores simplesmente não fazem um jeitinho, não fazem bem aquilo que você queria. Então, eu vou mostrar para vocês duas alíneas que me chamam muita atenção. A linha 1, que é exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em especial os princípios da contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, e resguardando os interesses de seus clientes e os empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional. Ou seja, ele tem que ter muita responsabilidade no que ele está fazendo. Ele não pode simplesmente sair fazendo por aí sem, sem um zelo, sem um cuidado. Ele sempre tem que estar por dentro daquilo que está acontecendo. E isso é cobrado dele também pelo Código de Ética. No Alínea 10, ele pede assim: cumprir os programas obrigatórios de educação continuada estabelecidos pelo CFC. Então a gente pode ver que ele sempre tem que estar buscando conhecimento, sempre tem que estar correndo atrás, que eu coloquei na figura ali. Sempre tem que estar com um livro e um caderno fazendo as anotações. Fora isso, o capítulo fala que o contador, ele sempre tem que estar procurando exercer sua profissão com uma boa fé, sempre olhando tudo. Você fala assim, mas só tem o que o contador, quais são os deveres deles? Não. No artigo 3º, ele vai falar para vocês o que é vetado ao contador, o que o contador não pode fazer sob hipótese alguma, senão ele vai sofrer algum tipo de sanção. E aí eu coloquei 4, porque eu achei muito interessante o que ele traz aqui. Então vamos lá, a linha 3. Auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Ou seja, o contador que está envolvido ali com licitação, tentando prejudicar, mudando o balanço, faltando com a verdade, é vetado. Está aqui, ó.
Auferir qualquer provendo em função profissional que não decorra exclusivamente da prática lícita, ou seja, ele tem que estar fazendo a coisa certinha. A linha 11ª, recusar-se a prestar contas de quantia que lhe forem comprovadamente confiadas, ou seja, se o cliente deu para ele dinheiro para pagar o imposto, tem que prestar conta, tem que mostrar, olha, está aqui o recibo do imposto quitado. Eu acho que qualquer contador que esteja aí no mercado há mais tempo ou que tenha não vai cair nesse tipo de erro. Mas assim, se por esse acaso tomou contato com algum contador que não quis te prestar conta, você pode fazer uma queixa no CRC por conta disso. A linha 12ª, reter abusivamente livros, papéis e documentos comprovadamente confiados à sua guarda. Ou seja, o seu contador não pode reter os seus livros, ele não pode querer não te entregar um documento que é seu, ele tem que te entregar, ele tem que te mostrar. Ah, mas você não pagou, você está em atraso esse mês, então eu não vou te mostrar teus livros, não vou recolher teus impostos. Não pode. É documento do cliente, você está na guarda, você não pode ficar com ele. Um outro que eu acabei passando, mas que eu achei legal que eu li lá, é a linha 4, mentira. Ela fala assim: assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização. Então, ou seja, todo contador tem que ler e tem que saber o que está fazendo. Se fala assim, mas eu não li o que ele fez, está em desacordo com o código de ética. Tem que ler tudinho o que estão fazendo lá, usando seu nome. Não pode simplesmente sair assinando papel aí sem ler. Aí para vocês a linha 12 já foi, já falei com vocês, e a 17ª, iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor de documentos, bem como fornecendo falsas informações ou elaborando peças contábeis inidôneas. O contador não pode ficar maquiando documentos. E não pode fazer isso tentando enganar alguém. Aí piora a coisa. Isso eu diria para vocês que não é nenhuma questão, é uma questão moral, assim. Isso está escrito, mas eu acho que assim, uma pessoa de boa índole vai acabar não fazendo isso. Então a gente pode verificar que os contadores devem procurar sempre trabalhar de forma lícita, ou seja, de forma honesta ou justa. Sempre deve prestar contas dos valores a eles confiados, bem como sempre aconselhar o cliente a fazer as suas operações da melhor forma possível. Neste capítulo ainda temos os artigos 4 e 5 que falam sobre os peritos técnicos, auditores e árbitros. Porém, esta parte do código de ética vai ser abordado em outro post, que vai ser vinculado à auditoria e perícia, para não misturar os assuntos. Agora vamos falar num geral, assim, porque o código deles é muito específico para algumas atividades que fazem esse tipo de profissional. Já no terceiro capítulo, a gente vai ver a questão dos valores dos serviços profissionais e segue alguns capítulos assim que eu achei mais legais. O contador pode sair cobrando da forma que quer, do jeito que quer? Não. Ele tem que levar em consideração a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do exercício que ele vai executar para estar cobrando. A linha terceira, a possibilidade de ficar impedido de realizar outros serviços. Se ele trabalhar exclusivamente para uma empresa, ele vai cobrar um valor X. Se ele puder dividir em várias empresas, ele vai falar assim, eu quero ganhar X, então eu vou dividir isso entre todas elas, ou conforme o trabalho que cada uma dê, claro. Então, assim, a gente pode ver que ele procura demonstrar os contadores, ou quem toma o serviço contador, que ele, na hora de montar o preço dele, elaborar o preço dele, ele tem que ver o seu cliente, ele tem que procurar ser justo neste momento. E não ficar mais claro quando observamos o artigo 8, onde se lê que é vetado aos profissionais oferecer ou disputar serviços profissionais mediante aviltamento de honorários ou concorrência desleal. Então, assim, se todos os escritórios da sua região cobram, sei lá, R$100 para fazer uma declaração, chegar um cara pedindo 50, cara, ele está querendo roubar os clientes dos outros, ele não está sendo honesto, né? Porque, se todo mundo cobra 100, porque o cara cobra 50? O código diz que ele está aviltando os honorários dele, está fazendo uma concorrência desleal, porque ele vai roubar os clientes do outro, e isso não é bacana, né? No capítulo 4, nós temos os deveres em relação aos colegas de profissão, aonde já no artigo 9º fala que a relação deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço e solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da classe. Porém, no parágrafo único, ele deixa claro que, embora devam ocorrer um respeito e solidariedade, os contadores não, e agora eu vou enfatizar esse não, devem conviver com o erro,
ou com os atos infringentes de normas éticas ou legais que reajam ao exercício da profissão. Ou seja, você está se sentindo desconfortável com as ações, você está vendo que as pessoas estão sendo desleais no seu trabalho, como contador, você pode chegar e falar assim, não quero conviver com isso, eu quero sair, eu quero tocar alguma coisa. Você não é obrigado a conviver com o erro ou não está feliz com ali. Os artigos 10º e 11º, eles falam sobre a conduta em relação aos colegas e à classe. Seguem o que mais se destacou. Evitar desentendimentos com o colega que vier a substituir o exercício profissional. Ou seja, o cliente vai trocar de escritório porque fica mais próximo, ou porque gosta do sistema, ou sei lá, por uma série de fatores. O contador que vai passar o trabalho para esse novo escritório tem que deixar ele entendido, tem que deixar ele certinho, tudo bonitinho, explicar o que está acontecendo para que ele possa fazer um bom trabalho. Eu estou numa empresa, vou sair me pedindo para treinar um novo profissional. A pessoa que está entrando, ela não tem culpa que você, por algum motivo, seu gerente resolveu te trocar, né? Ou você está indo para um outro lugar melhor, não sei. Mas enfim, você tem que passar tudo o que você sabe, tudo o que você puder para o outro, evitando esses desentendimentos. Zelar pelo cumprimento do código, ou seja, se você é contador, você tem que conhecer o código, saber o que está acontecendo para se sentir mais tranquilo durante as suas atividades. Jamais utilizar-se de posição ocupada na direção de entidades de classe em benefício próprio ou para proveito pessoal. Então, assim, por mais que você tenha um cargo extremamente esclarecido, desenvolvido, você não pode conseguir jantares ou coisas assim, porque você tem um cargo bacana dentro de uma entidade de classe. Não, você tem que seguir as regras dos outros. Ou seja, o código, num todo nessa parte, ele tenta fazer com que os contadores tenham uma conduta amigável entre os profissionais, informando inclusive que a obrigação eles têm que ter no cumprimento desse código e que as pessoas possuem influência não devem ficar realmente utilizando isso para casos próprios. Agora vem a parte mais legal. Há casos em que os profissionais, caso não cumpra qualquer coisa desse código que foi aplicado, eles podem sofrer sanções. Quais tipos de sanções? Advertência reservada, censura pública. Claro que essas medidas só serão aplicadas após um julgamento pelo Conselho Regional de Contabilidade, que funciona como um tribunal regional de ética e disciplina, facultando o recurso dotado de efeito suspensivo, interposto no prazo de 15 dias para o Conselho Federal de Contabilidade, que tem a condição de Tribunal Superior de Ética e Disciplina. Mas nada me atenua? Sim, temos casos específicos que podem atenuar o seu caso, ou seja, podem, você teve uma denúncia, você tem coisas que contam a favor e tem coisas que contam contra. Depois, conforme a gente for estudando o código através do exame de suficiência, eu vou mostrando isso aqui mais para vocês. Só que assim, você pode sair sendo acusado publicamente. Se isso acontecer e você se sentir prejudicado, conforme o artigo 14º, você pode pedir um desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade para melhorar a sua imagem, dizendo que a informação que foi passada foi equivocada. Bom, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu espero que vocês tenham entendido melhor as atitudes dos profissionais de contabilidade, quando eles andam aquele jeitinho, ou quando eles falam que a coisa tem que ser feita daquela forma. Então, assim, entendam, tem-se um código para seguir. Aqui eu estou deixando para vocês a bibliografia do que foi usada para olhar, para quem tiver que fazer algum trabalho, tem que olhar alguma coisa. Tá? Entrem no blog do Contabilizando. A gente vai deixar aqui nas referências as informações para vocês clicarem. Lá tem mais material, tem mais coisas. Até a semana que vem a gente conversa. Beijo.